Olá, essa é a apresentação do terceiro experimento da matéria de circuitos elétricos e fotônica. O experimento será apresentado pelo grupo F, composto por Bria, Diogo e Renan. A apresentação será dividida em resumo, descrição experimental, resultados, interpretação e conclusões. Os objetivos desse experimento são a aquisição de experiência com a geometria ótica, a simulação das leis de reflexão e refração da luz a partir de espelhos e dióptros planos com a utilização do software Bending Light, a realização de medições tanto das intensidades de refração e reflexão, assim como do ângulo crítico de um dado sistema, e a assimilação dos conteúdos da aula teórica. Vamos apresentar agora a definição teórica de alguns termos utilizados para esse experimento. A reflexão é o fenômeno em que uma onda de luz atinge uma superfície e muda de direção e ou sentido, mas continua no mesmo meio de propagação. A reflexão obedece duas leis. A primeira, onde o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão no mesmo plano. E a segunda, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Já a refração é o fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética quando essa atravessa meios ópticos diferentes. A lei de Snell dá o desvio angular sofrido por um raio da luz ao passar para um meio com índice de refração diferente do qual ele estava percorrendo. A reflexão total é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incidente sobre uma superfície que separa dois meios, no sentido do maior para o menor índice de refração, é totalmente refletida, permanecendo no meio de origem. Esse fenômeno só ocorre se o ângulo de incidência for maior que o chamado ângulo limite. O ângulo limite é o menor ângulo de incidência necessário para que o ângulo de refração de um raio de luz, na passagem de um meio com maior para outro com menor índice de refração, seja de 90 graus. A intensidade da luz refletida ou refratada depende da diferença dos índices de refração entre os meios e do ângulo de incidência. O coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão são dadas pelas equações apresentadas. Partindo para a descrição experimental, utilizaremos para as simulações o software Bending Light. Nele é possível variar comprimento de onda, ângulo de incidência e meio de propagação. O experimento foi dividido em duas partes. Tanto a parte 1 como a parte 2 consiste na variação de alguns parâmetros do sistema e na realização de tabelas e gráficos com base nos resultados apresentados. Adentrando em nossos resultados, apresentaremos algumas fórmulas utilizadas nessa parte do relatório. Dessa forma, as fórmulas utilizadas foram a de ângulo crítico, a de índice de refração, a lei de Snell ou lei de refração e as de coeficiente de reflexão e de transmissão. Então, nessa primeira parte do relatório, utilizando o software Bending Light, as medidas da tabela 1 foi completada para os índices de refração 1 e 2, sendo de 1,37 e 1, respectivamente. Duas medidas foram feitas para a intensidade dos raios refratados e refletidos, com ângulos que iam de 0 a 90 graus, em um intervalo de 5 graus. E assim, a média entre essas medidas foi realizada, juntamente com o seu desvio padrão. Assim, ainda com esses índices de refração e a partir da tabela 1, um gráfico de intensidade por ângulo foi implementado para uma melhor compreensão dos valores dos raios refletidos e refratados. Sendo assim, algumas questões relacionadas ao ângulo crítico serão respondidas agora. Como podemos observar pelas medidas da tabela juntamente com o software utilizado, o valor experimental do ângulo crítico é em torno de 47 graus, o que nos mostra plausível, já que o cálculo pela lei de Snell é de 46,88 graus. Nesse sentido, a condição experimental para que o ângulo crítico ocorra é que o medidor de intensidade deve atingir 100% da reflexão, fazendo com que toda luz não ultrapasse o meio 1. Esse fenômeno recebe o nome de reflexão total, o que o torna essencial para que o ângulo crítico ocorra. Assim, com essa imagem, podemos observar o fenômeno de reflexão total ocorrendo e o raio refratado não conseguindo ultrapassar para o meio 2, onde o ângulo crítico é dado por volta dos 47 graus.
Dessa maneira, a partir do gráfico realizado, podemos perceber que o ângulo crítico é ressaltado pela seta. Nesse sentido, para um ângulo de 0 graus, podemos observar que a intensidade de luz refratada no meio 1 é de 97,62%, o que nos mostra que, apesar de haver uma incidência perpendicular, ainda há uma pequena parcela de luz que é refletida. Para essa questão, foi solicitado a intensidade da luz refratada no meio 2 em um ângulo de 0 graus. Assim, foi obtido o valor de 97,58% utilizando o software, e a partir das fórmulas 4 e 5 de coeficiente de reflexão e transmissão, conhecida também por lei de Fresnel, obtivemos o valor de 97,56%, o que nos mostra uma boa proximidade entre os valores experimentais e teóricos. Passando agora para a segunda parte desse relatório, realizando o mesmo procedimento para encontrar as medidas da tabela 1, a tabela 2 foi completada com a diferença que os índices de refração foram invertidos, isto é, o meio 1 passa a ser 1 e o meio 2 passa a ser 1,37. Além disso, uma nova coluna foi implementada, sendo ela a soma das intensidades entre esses dois raios, mostrando que sua soma equivale a 100% do raio que foi incidido. Assim, mantendo esses índices de refração e a partir da tabela 2, um gráfico de intensidade por ângulo foi implementado para uma melhor compreensão dos valores dos raios refletidos e refratados, além de complementar com uma reta que é a soma entre a intensidade desses dois raios. Sendo assim, algumas questões relacionadas ao ângulo crítico serão respondidas agora. Como podemos observar, o ângulo crítico não ocorre, pois o índice de refração do meio 1 é menor do que o do meio 2. Dessa forma, não há uma condição experimental para que ele ocorra. Assim, nessa figura é mostrado que o ângulo se aproxima de 90 graus e ainda assim há raios refratados. Nesse sentido, por não haver ângulo crítico, sempre haverá um raio refratado e outro refletido. Agora vamos para a parte de interpretação do experimento. A primeira questão complementar pede-se para dizer por que a reflexão total da luz auxilia na propagação de informações na fibra ótica. Bom, a reflexão total é exatamente o que permite a propagação de informações, ou melhor, a propagação da luz. Por conta do ângulo crítico, a luz é 100% refletida, e dessa maneira, todo feixe que incide lá no começo da fibra, ele chega até o final. Portanto, podemos enviar um feixe através de pausas, como um código binário, e essa informação, esses passamentos dos feixes emitidos, serão sentidos lá no final. Logo, fomos capazes de receber informação sem perdas e através de longas distâncias. Na segunda questão, é pedido para dizer quais os valores típicos do índice de refração nas fibras óticas. O índice é apenas o resultado do material no qual a casca é feita. Esse material ou essa composição é o que nos diz como será a reflexão dentro da fibra. Dessa forma, podemos destacar dois índices, o índice degrau e o índice gradual. Aqui nesse segundo slide, temos uma imagem no perfil degrau, no qual a luz é refletida como um espelho. Podemos observar que a transição ocorre de maneira mais abrupta. Esse perfil de índice degrau é obtido através do cabo composto por um único material, que mantém o índice de reflexão contínuo. Dessa maneira, ele espelha exatamente todos os feixes da mesma maneira, independente se o feixe está mais próximo do núcleo ou mais próximo da casca. Aqui podemos ver na segunda imagem que a propagação ocorre de maneira mais suave, gradual. Isso ocorre porque essa fibra é composta por diversos materiais, no qual o objetivo é exatamente esse, aliviar a transição de passagem da luz. Dessa maneira, chamamos de índice gradual. Portanto, o índice de refração dele na casca é totalmente diferente do índice de refração dele no centro da fibra, no núcleo. Portanto, a composição de vários componentes lá dentro é que dita essa transição. Ao contrário do slide anterior, que era a composição composta por um único material, que não tem como fazer essa troca na parte de reflexão. Bom, agora na questão 3, temos que explicar por que o maior valor possível de θ é dado por essa forma. θ é igual a seno menos 1, ou o arco seno da raiz de n1 ao quadrado menos n2 ao quadrado. Bom, de maneira resumida, podemos destacar que a entrada de luz ocorre no ar, onde o índice de refração é adotado como 1. Dessa maneira, podemos usar a lei de Snell para encontrar o ângulo crítico, no qual o feixe deve passar para que ocorra o transporte total da informação.
O ângulo crítico podemos tirar dessa relação trigonométrica. Esse ângulo que adotamos como a letra C é no qual a diferença de 180 graus, que é a soma do ângulo interno do triângulo, e o ângulo θ somado ao ângulo reto de 90 graus. Essa diferença seria o ângulo crítico, que seria o ângulo C, do θc. Após acharmos essa relação no ângulo C, podemos relacionar e dizer que θc é π sobre 2 menos θ1. E a partir das relações trigonométricas podemos chegar de que o cosseno de θ1 é igual à raiz de 1 menos o seno quadrado de θ1. E de acordo com a lei de Snell, que nos dá o ângulo crítico, podemos relacionar e dizer que seno 1 é igual a seno θ sobre o índice de refração 1. Portanto, relacionando as duas equações e usando álgebra, podemos chegar à equação final no qual θ pode ser descrito como arcosseno da raiz quadrada de n1 ao quadrado menos n2 ao quadrado. Agora as conclusões. Aqui podemos destacar o contato com a prática, o uso de softwares de simulação, a parte teórica de maneira prática, os conceitos de reflexão, refração total, o ângulo crítico de maneira simples e objetiva, e a aprendizagem sobre as fibras ópticas e seu funcionamento. Esse foi o nosso terceiro relatório e até breve.